Boa noite a todos. Esta é a Procim do dia 13 de fevereiro de 2023. A Procim, que é uma prática energética grupal realizada já há 20 anos pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, tá? A Procim, vamos falar um pouco mais do que é a Procim, né? A Procim, técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? Como eu falei antes, é uma prática realizada toda segunda-feira, às 18h50 às 8h05, e depois nós nos reunimos no Zoom para fazer a sexta fase, que é a fase em que contamos os relatos, as sincronicidades, né? Você também pode participar, bastando fazer 2 cursos conosco, né? Os 2 cursos são, né? Basta fazer o curso de introdução e o curso que é pré-requisito, né, para você poder ser um aproximador, e o curso de reorganização extrafísica. Você vai achar lá na nossa lojinha, tá? Evoluar, onde você vai encontrar os cursos, livros. Temos mais de 25 cursos EAD ligados à conscienciologia que você pode encontrar ali, ok? Livros também escritos por escritores da nossa instituição conscienciológica, ok? E o endereço, você pode dar pausa aí para você poder entrar no site acipec-evolua-up.cowbell.shop, ok? Ok, então, já falamos do que é a Aprocim. Nós temos toda segunda-feira uma frase que nós retiramos do Léxico de Ortopensatas, né? Essa coleção de livros que foi escrito pelo professor Valdo Vieira. E nós temos uma frase. A frase de hoje é: quanto mais organizada a vida, mais compromissos evolutivos a pessoa terá, ok? Eu sempre peço no grupo do WhatsApp que os nossos aproximadores deem sua opinião sobre a frase, né? E hoje o Gotardo falou. Então, imagina se fosse desorganizado, né? A Virgínia, completando a frase do dia, quanto mais organizada a vida, mais compromissos evolutivos a pessoa terá e mais produtiva ela será. Eu comentei, organizar a escrita conscienciológica, a assistência, a leitura, os estudos e nossa vida secular nos proporcionará sermos lembrados pelas equipes e seremos mais acionados. Com isso, a nossa evolução caminhará com mais velocidade. A Isabel consegue ser mais produtiva com atenção plena nas suas conexões. Temos mais aqui comentários. O G comentou, eu diria que mais compromisso ela poderá assumir com êxito. Só um minuto, saiu aqui, voltando. A Márcia, a organização contribui com a evolução. A Cíntia, a retilinearidade pensênica propicia uma vida mais organizada, que, por sua vez, me permite ampliar a interassistência. E a Silvia, mudando um pouquinho a frase da Virgínia, quanto mais organizada a vida, mais compromissos evolutivos a pessoa terá e mais assistente ela será, né? Então, esse foi os comentários de nossas frases, da nossa frase do dia. Antes de nós passarmos para os relatos, né, que os relatos são feitos pela nossa equipe que está lá em Jundiaí, São Paulo, e pelos aproximadores que participam remotamente, que é o meu caso, que eu sou de Brasília, e outros que são de outros estados. Então, eu vou dar uns avisos aqui também. A nossa lojinha, nós já falamos dela, né, que você pode acessar nossos cursos, comprar livros. Aqui está através desse QR Code, você pode dar pausa agora e você pode acessar a nossa lojinha, ok? Ok. Vamos dar outros avisos aqui. Estamos tendo o curso de clarividência, né? 100% online, toda quinta-feira às 19 horas. Você pode clicar aqui nesse QR Code, acessar pela sua câmera do seu celular e você poderá se inscrever, né? Vamos ter a terceira aula, dia 16, agora nessa quinta-feira. O curso de clarividência. Os temas abordados: clarividência, glândula hipófise, glândula pineal, melatonina. E aqui no final, exercícios específicos de desenvolvimento da clarividência, ok? Em março, teremos um curso online, 100% online, ficha evolutiva, né? Teremos aulas semanais, igual a da Clarividência, que está acontecendo em fevereiro. Você pode clicar no QR Code aqui, quando você lê com a sua câmera do seu celular.
temas abordados. O que é a ficha evolutiva pessoal, ciclo evolutivo, ciclo persecutório, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, entre outros, né? E aqui é a chamada, né, para o nosso Congresso Internacional de Paranormalogia, que vai ser em 2024, o CIPAR, ok? A chamada para trabalhos, artigos, né? Você pode entrar em contato conosco com o e-mail ctc.cipec@gmail.com, né, para pegar informações de como participar desse congresso, escrever o seu artigo. Clique aqui depois de você ler com a sua câmera do seu celular no nosso QR Code. Ok, pessoal, esses foram os nossos avisos. A nossa equipe que está na CIPEC Jundiaí, São Paulo, vai fazer seus relatos primeiro. Nós vamos passar para eles. Ok, então nós vamos passar para o pessoal em Jundiaí, São Paulo. A Tânia vai comandar lá. A Tânia, está com você. Tá sem som. Tem que ligar o som, Walter. Ok? Estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Então, nós estamos dando a boa-vindas, né, para o Niedson, que está iniciando aí como aproximador. Então, seja muito bem-vindo. Mas, enfim, na fase 1, deu para sentir já o campo bastante otimizado, a facilidade da movimentação básica das energias, a presença já da Equipex para assistência da noite. E já na fase 2, que é a aplicação do arco, eu apliquei no Liedson, e à medida que eu levantei para fazer a aplicação, eu já percebi a presença do amparador, é um amparador bem alto, um tipo longilíneo, e o padrão de energia foi muito homeostático, exteriorizando bastante energia pelos palmochakras, e senti que a energia penetrava pelo coronário do Niedson, inundando todo o holossoma dele, pegando frontal, laríngeo, o cardiochakra, enfim, foi uma assistência bastante intensa a nível pessoal e grupo kármica, tá? Então, a fase 2, na recepção, eu pude sentir também um aporte de energia muito homeostático, muito fraterno, por conta dele. Eu senti penetrando pelo frontal, desceu pelo meu laríngeo e me senti muito bem na recepção do arco voltaico com Edson. Já na fase 3, já senti a exteriorização para o lado esquerdo, né, do soma, fazendo uma conexão com todos os amparadores, tanto intra como extrafísico, e senti o pilar girando, inicialmente devagar, e depois adquirindo uma velocidade maior. Na fase 4 das conexões, eu senti uma conexão muito grande com a UFIEX grupal da APROCIM, exteriorizei bastante energia, me descoincidi bastante, também na recepção do arco voltaico com o Edson, eu me descoincidi bastante também por conta do padrão de energia do Edson. Mas, enfim, entrei na conexão depois da UFIEX grupal, me descoincidindo bastante em todas as outras conexões. E participei também do bolsão interassistencial holopensêmico, no sentido de exteriorizar muita energia para a minha oficina, que é a área da saúde, e para o meu quadrante holopensêmico, que é a América do Sul. Exteriorizei bastante energia e coloquei também todos os assistidos da noite, nessa fase do bolsão interassistencial multidimensional. Terminei bem, fiz uma ótima desassimilação, estou muito bem e grato aí por participar dessa atividade energética grupal de assistência planetária. Eu vou passar então para outros aproximadores, tá? Um abraço a todos. Olá, boa noite a todos.
No início aqui, quando eu me sentei para começar a nossa atividade, eu comecei a fazer a minha movimentação energética, eu já senti o campo aqui, principalmente no aproximário, que é muito forte, né? Então, já facilita bastante para todos nós. E eu iniciei a aplicação no G. Assim que eu iniciei, eu já me conectei com o Amparo e já tentei enviar as melhores energias, com bastante fluxo saindo das minhas mãos. E quando ele aplicou em mim também, eu recebi uma energia muito gostosa e já comecei a sentir um maior equilíbrio no energossoma. Bom, e daí para frente, eu só exteriorizei as energias. Na fase 4, eu dei uma apagada. Daí, depois, na fase 5, eu fiquei lúcida. E também só exteriorizando, eu senti bastante ectoplasmia. E em um momento, eu senti um solavanco muito, muito grande, que fazia tempo que eu não sentia isso, que parece até que meu soma físico se mexeu junto. E parece que desacoplou alguma coisa, uma assistência muito grande. E foi isso, eu terminei bem, fiz a desassimilação e estou bem. Muito obrigada, boa semana a todos. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, vários bocejos. E manifestei minha gratidão por essa passagem e por tudo que ainda vou experienciar. E contato com o meu amparador. Na fase 2, recebendo da Aberê, já de início, um banho de energia muito forte e muito agradável. Aplicando, eu senti energia fechando de mão a mão, passando pelo peito. Vi uma aura branca ao redor da cabeça dela, de início branca e depois passou para levemente dourada. Ativou o básico, o cardíaco e luzes verdes. Na fase 3, eu senti claramente a energia chegando pela direita, muito diferenciada e muito agradável. Mas para o final, um ponto no meu corono chakra, como parece que saindo um fio, indo para o centro aqui do aproximar. Na fase 4, na UFIEX, me veio à mente o Walter e comecei a exteriorizar para ele. Até eu olhei para ele uma hora, pareceu com um aspecto muito jovem, muito jovem. Eu não sei se você, eu não sei se você estava sem óculos, mas eu também não vi óculos nenhum. E depois mais para frente um desconforto na nuca lado esquerdo. Na central de energia, uma visão tipo assim de um magma, né? No interior de um vulcão, né? Bem laranja e partes escuras, pretas. Na verdade, senti muita energia da cintura para cima e depois se formando círculos da direita, parte alta, para a esquerda, parte baixa. Mais escuros, meio roxo, escuros. Na fase 5, eu comecei exteriorizando para os assistidos, intra-extrafísicos. Algumas cenas, pessoas vestidas de preto, roupa de cetim, mas não pareciam do mal. Eu não senti nada pesado, pelo menos assim, não conscientemente do mal, né? Mais para frente aqueceu muito os meus plantochakras, muito mesmo, chegou até a incomodar, e depois a cabeça. Várias cenas diversas, e depois eu fiquei exteriorizando e acabou para mim mais cedo. Estou muito bem, obrigado a todos e até quinta-feira. Boa noite a todos. No início, o campo estava muito agradável, o campo já estava formado, muito tranquilo. No arco voltaico, quando eu apliquei,
eu procurei passar a maior energia para ela. E quando eu recebi, eu senti uma energia muito boa, muito agradável. E no pilar, eu percebi que começou a girar devagar e depois ele foi aumentando. E nas outras fases só exteriorizei. Estou bem, boa noite a todos e boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Niedson, né, ao grupo. Na fase 1, eu senti já o campo formado, tinha uma energia muito calma, muito tranquila aqui no aproximário, e eu via luzes rosas e violeta. Recebendo o arco do Toninho, eu senti uma calmia muito grande, a presença do amparo, e a energia pulsava muito no meu frontal. Aplicando nele, eu via a Diminéria em volta da cabeça dele, e o frontal, ela foi se expandindo no frontal, e eu percebi que minha mão ia se afastando, e entre a minha mão e o frontal dele, eu percebi essa energia muito tranquila, de muita paz. No pilar energético, eu comecei a sentir muito forte uma pressão no cardíaco e no esplênico, como se tivesse sido colocado ali uma placa muito quente. E eu fui com essa sensação até a Central Extrafísica das Energias, né? E comecei a pensar nos assistidos da noite, me vieram outras pessoas, outras consciências para serem assistidas, né? E eu entrei nas conexões assim, sentindo parecia uma queimação mesmo, no cardíaco e no esplênico, né? Eu apaguei na Central Extrafísica da Energia quando esse aquecimento que melhorou, né? E eu voltei na serenosfera, bastante descoincidida e ainda vendo as luzes rosas e bastante acalmia, né? No bolsão, eu dei uma apagada, voltei sentindo de novo essa queimação no cardíaco, muitos bocejos, lacrimejamento, eu terminei muito bem. E eu tive uma sensação que a Berê descreveu aqui, que é um tranco forte, como se estivesse saindo do corpo, né? E me jogando realmente para frente. Eu tive essa mesma sensação que ela descreveu. Mas terminei bem e agradeço a todos por participar. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Como que é o nome? Niedson. Isso, eu não gravei o nome. Dei boas-vindas para ele à tarde, mas não gravei o nome. Niedson, bem-vindo. Na preparação, eu já senti um ambiente bem preparado mesmo. A equipe já estava no ambiente e já comecei a me descoincidir bastante. Estou descoincidida até agora, tanto é que nem me veio à mente o nome. Estou aparecendo. Nem me veio à mente aí novamente o nome do Niedson. No arco voltaico, eu troquei com a Zaide, eu senti o acoplamento com o amparador, a energia da Zaide ampliou bastante, tanto é que minha mão até parece que empurrava, né, as minhas mãos que estavam no frontal e no nucal. Eu percebi um amparador com uma túnica comprida, estava do lado esquerdo da Zaide. Recebendo, eu senti um vórtice de energia que entrava pelo meu coronário, percorrendo todo o meu sono. No pilar, eu enviei as melhores energias, colocando todos os assistidos da noite, e o pilar ele girava na cor azul, girava muito, muito rapidamente. Na UFIEXIS, muitos dos assistidos que estavam, né, que foram colocados para assistência, foram levados cada um para um local onde fosse mais necessário, né, para o seu tratamento. Nas conexões, eu senti um banho de energia, e aí eu pedi, né, que essas energias pudessem varrer toda a maldade, toda a negatividade
Nossa, mas aqui fisicamente deu um trovão, mas começou uma chuva tão forte, mas tão forte, que nós precisamos até fechar a porta, porque não dava para ouvir a chamada, né, da gravação. Mas muito forte, mas foi logo na Central das Energias. E daí em diante eu fiquei nas centrais, fiquei só exteriorizando, fiquei na assistência só. O bolsão, eu coloquei, né, o planeta como um todo, para o meu quadrante, América do Sul, em especial para o Brasil e para o cenário político, a minha oficina, que é o meio ambiente, e no meio, né, daí, assim, do bolsão, me veio uma cena muito forte de um furacão, em seguida um tsunami, uma onda muito alta, muito grande. Comecei só a ficar aí, só na exteriorização, só na assistência, e senti gratidão a todos que estavam aqui, a todos aqueles que se propõem realmente a fazer assistência, sem olhar a quem, né? Uma assistência universalista, realmente. E estou grata por participar, por fazer parte desse grupo aqui, e agradeço a todos. Uma boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Eu cheguei bem, né? O campo já estava bem formado, me conectei com meus amparadores e circulei as energias e já comecei a ouvir vozes. Na fase 2, recebendo da Tânia, senti muito bem, uma paz e um fraternismo muito grande. E, ao aplicar, enviei as melhores energias e que ela recebesse da melhor forma. No pilar, girou muito rápido e foram acolhidos muitas consciências para assistência. Nas outras fases, acompanhei, mas não tive percepções. No bolsão, enviei as melhores energias para todos os pedidos da noite, para a minha oficina, para os políticos em geral, para o meu quadrante, que é a Europa, e principalmente para os dessomados dos terremotos e aqueles que foram assistidos da Turquia e da Síria. Estou bem, boa noite a todos, muito obrigada, boa semana. Seja bem-vindo o novo aproximador. Tá? Obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindo, Niedson. Na fase 1, eu entrei em EV com facilidade, percebi a expansão do campo energético. O campo estava muito forte, mas a energia era muito amorosa. Aplicando no Gotardo, eu senti uma pontada profunda na omoplata direita. Recebendo, eu percebi uma expansão energossomática e bem-estar. Na fase 3, mentalizei cada aproximador em formação circular aqui no Aproximar com a gente. O pilar se formou com velocidade e fluidez, como se fosse uma grande muralha de água que subia. O aproximário não tinha teto. Então, essa muralha de água ia para cima, assim, era muito bonito. Me vieram à mente, nesse momento, os pedidos de assistência, e eu foquei cada pedido encaminhando ali no meio do pilar. Na OFIEX, eu visualizei consciências sendo assistidas em macas. Na Central Extrafísica de Energia, percebi expansão do meu cardiochakra. Na Fraternidade, bem-estar, uma paz grande. Nos evoluciólogos, percebi uma energia amorosa tomando conta de mim. E na serenosfera, para mim, foi um silêncio total que aconteceu, uma paz imensa tomou conta de mim. Em algum momento, eu não sei qual, antes de a gente apagar toda a luz, eu acho que foi na troca do arco, eu olhei para o Walter e ele estava muito moço mesmo. Na serenosfera, em algum momento me veio o Niedson à mente e a filha dele. Então, eu mentalizei os dois durante essa conexão. No bolsão, para mim, ficou muito frio, tive bocejos, muitas coceiras, visualizei muitas pessoas correndo em desespero, não sei se eram consciências ou consciências. Exteriorizei para mim oficina,
para o quadrante, especialmente para a Ucrânia e Rússia. Em algum momento também me vieram à mente familiares dessomados e alguns familiares que eu tenho ainda bem idosos, ressomados. Percebi que nesse momento houve uma exteriorização maior pelo cardiochakra e pelos palmochakras. Terminei muito bem, fiz uma excelente desassimilação, me sentindo muito feliz e muito agradecida. Boa noite a todos e até quinta-feira. A gente acabou aqui, tá, Carlos? Ok, Virginia. Obrigado aos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, na sede da CIPEC. Nós vamos dar continuidade com os aproximadores que participaram remotamente, né? Então, vamos começar aqui com a Cíntia e o Fernando. Vocês podem trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito feliz de estar nesse campo. É sensacional. Então, aqui na parte do EV, eu comecei fazendo EV e me veio a sensação, a intuição de fazer um EV para o prédio inteiro aqui e as ruas ao redor. E, incrivelmente, assim, ficou muito silencioso ou eu não percebi os barulhos do trânsito aqui ao redor. Foi muito interessante. E depois, no arco voltaico, quando eu estava fazendo a Cíntia, me veio muito a sensação da gente ser fractais um do outro, assim, de uma consciência maior, mais avançada, uma coisa assim que a gente ainda não sabe explicar muito bem, assim, mas vem a palavra de fractal, a ideia de fractais. Nas conexões, na parte da UFIEX da Aprocim, eu me percebi me aproximando de um complexo de para-edificações, assim, de diversos formatos, assim, arquitetônicos. Depois, na Central Extrafísica da Energia, eu percebi, mais uma vez, nas energias da natureza, né, dos elementos da natureza, os para-elementos, né, água, terra, e o ar e o sol, e vários raios coloridos, diversas cores, assim. Na Central Extrafísica da Fraternidade, eu senti a sensação de energia do cosmos. Eu não sei muito bem, né, descrever com palavras essa sensação assim de acolhimento total e livre-arbítrio total. Assim, foi muito bem diferente. Eu não consigo colocar em palavras essa sensação. Eu coloquei energia do cosmos, assim, das várias dimensões e tal. Na Central Extrafísica da Verdade, até a serenosfera, eu não consegui perceber, meio que apaguei assim. Aí, indo para o bolson holopensênico, teve algumas anotações. Ó. Conexão com a minha oficina, que é saúde consciencial, que eu consegui perceber que eu achava que era saúde ou educação. Aí eu acabei percebendo hoje que é saúde consciencial. E todas as ramificações disso no intrafísico, assim. Assistência a algumas consciências específicas, adolescentes lá da escola que eu estou trabalhando. Assim, só um exemplo é que tem um garoto lá que diz que ele é nazista, ele gosta do nazismo e gosta de ficar sozinho porque ele se acha mais importante, assim. Ele fala isso na brincadeira, mas a gente sabe que tem toda uma relação, né? Então, assim, eu peguei me veio o rosto deles, assim, dele mais de dois ali, que eu tô sabendo de coisas além do comum, né? E fiz uma conexão com eles, um acoplamento bem interessante, principalmente na questão do cardiochakra. Joguei muita energia no cardiochakra deles. Aí, para a percepção da assistência, há um processo de transmigração, esse aqui foi interessante, de um paraveículo em forma de cilindro, bem grande, assim, situado ali em cima da Amazônia, tá? Tinha a ver com a floresta amazônica. Foi quando eu conectei com o quadrante que eu escolhi, que é o da América do Sul e o Brasil, aqui, Antártida. E foi muito interessante ver esse cilindro, assim, perceber esse cilindro com milhares de compartimentos, como se fosse uma cidade em forma de cilindro, assim, com milhões de apartamentinhos, vamos dizer assim, grosseiramente descrevendo.
A assistência à Ucrânia e à Rússia também veio muito forte, e consciências relacionadas ao terremoto da Síria e da Turquia. Mas essa assistência à Ucrânia e Rússia e Turquia e Síria, eu me percebo muito no extrafísico ajudando no processo de saúde consciencial, assim, as parapsicoses, nessa parte mais de extrafísica do processo. Eu não me vejo tanto auxiliando as consins ou consins que se tornaram consciex de imediato, assim. Eu me percebo mais no processo de, sei lá, para reeducação ou algo assim. E foi só isso, gente. Grato aí mais uma vez pela oportunidade e eu vou passar aqui para a Cíntia. Poxa. Olá, boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Na fase 1, eu iniciei com a recepção de uma águia, e é interessante que essa águia vem há umas 2 semanas me acompanhando, aparecendo na minha tela mental, e senti um campo bem fraterno, uma energia muito gostosa. Na fase 2, aplicando no Fernando, eu senti, acho que é a primeira vez que eu sinto esse tipo de energia, uma energia estava muito leve, e uma conexão interessante com a Equipex dele, e é como se a gente tivesse uma interfusão e eu recebendo, o padrão foi o mesmo, assim, tanto aplicando quanto recebendo. E é um pouco do que ele relatou, mas a gente nem conversou sobre isso, mas parece que é algo bem telepático, não sei. Aí na fase 3, do pilar, foi interessante essa parte para mim, ficar ouvindo algumas cenas de experiências minhas em São Paulo antes de eu me mudar para Foz do Iguaçu. E essas cenas passavam e o campo se tornou mental somático, assim, com muitos esclarecimentos dessas cenas. E tinha a ver com temas sobre afetividade e assim, a minha desorganização, porque hoje o tema, né, organização, no campo da afetividade, a repercussão que causa. Então, foram vários esclarecimentos no pilar. E aí, na fase 4 da UFIEX, senti muita conexão e muita gratidão com a Equipex, né, do grupo da Procim. Na fase 5, as energias elas se potencializaram e eu percebi a alteração da central extrafísica de energia, da fraternidade e da verdade. Agora, achei interessante que na parte de evoluciólogos, veio na minha tela mental aquela imagem de Ganesha, da Índia, né? E aí eu meio que fiz um questionamento assim mental sobre a imagem, e o esclarecimento que foi é que a gente não pode se apegar à forma, e sim ao conteúdo, porque as roupagens é uma forma de fazer um rapport maior para a interassistência. E aí depois veio na serenosferologia, veio na minha tela mental a amiga que eu pedi assistência, que está tendo muitos conflitos com a mãe dela, e ela tem um problema parapsíquico aí bem aberto, ouve vozes, então é como se eu tivesse ido para a casa delas e fiquei ouvindo ali toda a discussão das duas, e eu fui mandando bastante energias para as duas. Aí na fase 6, na fase 6, né, do bolsão, começou com uma esclarecimento também, né, que lá do pilar, quando a gente compreende, né, e quando a gente muda, a gente potencializa a interassistencialidade. Então, assim, veio essa mensagem para mim, da minha mudança, o quanto que eu posso otimizar no campo energético quando eu mudo, e depois eu descoincidi e percebi que ampliou bastante assim a assistência no campo 6, e só voltei com um clarão no quarto, veio um clarão, passando muitas cenas ao mesmo tempo, e aí eu ouvi a voz que era para retornar. E é isso, eu estou muito bem, agradeço mais uma oportunidade com vocês. Um abraço a todos. E bem-vindo, amigo Niedson. Até mais.
Ok, obrigado a Cíntia e o Fernando pelos relatos. Uma boa semana, as melhores energias. E o Nierson pode trazer seus relatos agora, tá? Ele que participa hoje pela primeira vez da APROCIN, nós conversamos antes dele fazer o curso de reorganização extrafísica. Você está com a palavra, Nierson. Boa noite. Primeiro, agradecer a todo mundo, né? Bom, pode ser que eu esqueça alguma fase que eu estou começando agora, mas achei interessante que, para mim, começou antes, tá? Durante o dia, eu já senti o meu córona chakra querendo funcionar, já me senti melhor, me senti bem, né? Assim que eu entrei aqui no local que eu estou fazendo, é o local que eu faço TENEPS, né? Acho que deu também uma otimizada. E assim que eu cheguei, já estava o campo montado, então foi super fácil trabalhar energia, me senti super bem. Depois, no arco, eu senti, né, a Walter, né, fazendo o arco em mim, e quando eu apliquei nele, para mim ele estava aqui sentado, assim, eu percebi como se fosse um vulto, assim, né, como se ele estivesse aqui. Aí apliquei também nele, mas só que ele sentiu que eu não sei se ele falou, se ele falou, eu perdi. Na parte das conexões, eu percebi, alguém falou que pensou em mim, né? E eu percebi uma ectoplasmia. Eu senti umas coceiras no nariz, no rosto. Não sei se também se tem alguma coisa, alguma relação. Também, em todo momento, em todas as fases, os meus chakras superiores estavam bem ativos, né? Principalmente o frontal e o corona. No círculo, eu chamei de círculo, tá? Mas como é que se chama mesmo? Pilar, né? No pilar, era para esterilizar pela esquerda e captar energia pela direita, né? Aí eu comecei pelo tronco. Mas eu estava sentindo dificuldade, parece que a energia não estava fluindo, aí eu comecei depois a fazer pela cabeça, né? Da esquerda para a direita. Aí ficou bem mais rápido a circulação da energia. Que mais? Na outra fase que você escolhe a oficina, né? Eu escolhi a segurança pública, porque eu trabalho na segurança pública, não na área militar, mas na área de trânsito. Então, eu pensei em estender, né, para a segurança pública aqui do estado. E a região que eu escolhi foi a América do Sul. Durante essa fase, eu teve um momento que eu senti uma dorzinha no peito, não sei se foi assimilação de alguma consciência. E também eu senti um umbilico ativo. Também percebi uma presença direita, uma luz no meu lado direito. Suponho que tenha sido a Equipex. Nessa fase, a energia estava bastante intensa aqui no topo da cabeça. Veio também alguns devaneios sobre o trabalho. Eu também, nesse momento, eu comecei a fazer aquela técnica, né, de começar aqui em casa, fazer para o bairro, para a cidade, para o país, para o universo, enfim. Sair jogando energia em tudo que eu consegui lembrar. Saí de tudo bem, estou aqui tranquilo, e acho que é isso. Agradeço aí a oportunidade. Nierson, novamente seja bem-vindo, tá bom, Nierson, que é docente de Conscienciologia também, tenepsista, e o campo aqui é muito bom mesmo, Nierson, é um campo que a gente sente essas centrais, que a gente faz as conexões, e novamente seja bem-vindo. A Vali pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Bom, na fase 1, o campo estava bem tranquilo aqui para mim. Aí eu fiz a mobilização básica das energias e já, né, me concentrei. E no arco voltaico, ao aplicar, minhas mãos pulsavam em jatos intermitentes de energia, assim, estava bem forte. E foi que eu percebi. E ao receber, eu senti ativar meu cardiochakra, e aí logo eu me descoincidi.
Na fase 3, eu vi todos nós, né, lá no Aproximário, na CPEC, e depois eu só percebi, assim, que o campo esfriou, e eu não, também, novamente, eu me descoincidi, não perdi a lucidez. Passando para a fase 4, eu acompanhei algumas centrais, mas não tive percepção. Já na fase 5, eu fiquei muito descoincidida novamente e acabei, assim, não tendo percepções. E eu voltei, assim, bem no final. O que eu percebi, eu já tinha muita coceira pelo corpo todo. Estava, assim, um pouco, assim, até incômodo. Mas é isso, ficou tudo bem e foi feita bastante assistência. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado, Vali. Boa semana. As melhores energias para você. Márcia, pode trazer seus relatos? Olá, boa noite a todos. Niedson, seja bem-vindo ao grupo. E antes eu queria comentar que no dia de hoje eu passei muito bem, foi um dia muito tranquilo, muito bom. E também queria comentar que hoje pela manhã eu acordei com um sonho, né? Eu não me lembro das cenas do sonho, penso que era um sonho grande, assim, complexo. Mas a única coisa que eu me lembro é que tinha uma pessoa, uma figura masculina, como se ele fosse um orientador, um professor, estivesse me explicando muitas coisas. E o nome dele era Amir. Aí esse nome ficou na minha memória, e eu me levantei de manhã, e eu não sei se significa alguma coisa para alguém, mas enfim, achei melhor comentar. E bom, na Procinha, a fase 1, a mobilização básica das energias foi bem tranquila, eu senti o campo agradável, tranquilo, alegre, um campo muito bom, né? Desde o início eu já senti o campo formado. Na fase 2 do arco voltaico em duplas, eu comecei aplicando no Carlos, e eu senti a presença do amparador já logo no início, senti os meus pés bem apoiados no chão e como se tivesse alinhado toda a minha coluna antes de tudo. Senti até um ajuste na cervical e na lombar, eu fiquei bem alinhada e aí me vinha assim que a energia era de equilíbrio e estabilidade. Esse amparador passando para mim. E aí foi uma sensação muito diferente que eu percebia a cabeça do Carlos muito pequena e as minhas mãos muito grandes. Então, assim, é como se as minhas mãos ficassem gigantes. Tudo isso acho que foi assim a percepção que eu tive por esse amparador. Depois, recebendo do Carlos também foi uma coisa muito interessante, que eu sentia muita energia caindo do céu numa região enorme, como se estivesse chovendo, só que não estava chovendo nesse horário. Então, eu senti energia, como se fosse energia cósmica, vindo na minha cabeça, no coronário, em toda a cabeça, nos ombros, e eu coloquei as palmas das mãos para cima. Então, eu senti essa energia do céu sendo absorvida pela minha cabeça, ombros e pelas mãos, principalmente. Mas uma sensação assim maravilhosa e principalmente porque não era só para mim, era para todos, né? Aquilo caindo em abundância assim para todo mundo. E na fase 3, a fase do pilar energético, eu senti ele se formar assim, com muita força, muita rapidez, como se fosse um turbilhão de água girando, né? E eu via a cor laranja. E aí comecei a exteriorizar a energia, mentalizei os pedidos de assistência da Procin, né, de hoje, que foram vários pedidos, né, inclusive. E a assistência era assim, como também um turbilhão, né? Eu via a água se formando, o turbilhão de água,
rápida, assim, com muita movimentação de pessoas, e aquela, eu já tive isso várias vezes no Pilar, aquela coisa de acolher, assistir, encaminhar, acolher, assistir, encaminhar, muito rápido, e eu senti uma movimentação grande de pessoas, movimentação assim, deslocamento mesmo, como se fosse transmigração. Vários momentos da Procim é como se a gente estivesse vivendo um período assim, uma data muito especial no planeta. O meu cardíaco ficou ativado, né, o tempo todo. Quando eu estava exteriorizando também me veio a intuição, o Fernando comentou, a intuição de exteriorizar para os meus vizinhos e depois para todo mundo aqui no prédio onde eu moro. Isso não é comum durante a Procim. Enfim, e no final da fase 3, eu comecei a entrar naquele estado de silêncio. Parecia que eu estava me distanciando da Terra, e esse silêncio, essa quietude, eu associo muito com a serenosfera. Eu costumo ter essa percepção na serenosfera. E eu tive no final da fase 3, então, ainda no pilar energético, né? Depois dessa agitação veio uma calmaria, uma sensação muito boa. Na fase 4 das conexões, então, na OFIEX grupal da Procim, começou a chuva aqui, no meu caso, começou a chover nessa parte da UFIEX, depois a chuva foi ficando bem mais forte, né? Na parte da central extrafísica de energia. E aí voltou a sensação, né, de quando eu recebi o arco voltaico do Carlos, e aí veio a chuva mesmo, é como se eu já tivesse antecipado, e eu associei muito essa chuva forte com essa chuva de energia cósmica e em todo o planeta, assim, é como se fosse um momento muito especial. E a mensagem que veio para mim foi que essa chuva estava ligada a uma limpeza na psicosfera terrestre, né? Que ela fazia parte de todo esse movimento. Era uma chuva que estava limpando principalmente essa parte mais psíquica, né? O mais ligada ao psicossoma, às emoções, né? Das consciências, né? Que estão, eu acho que estão mais afetadas, né? Nessa parte. Depois, é, na central extrafísica das verdades, eu senti o cardíaco e o frontal muito ativados. Na parte na conexão com os planetas irmãos, eu tive bocejos e dor na região do chakra esplênico, que eu nunca senti isso antes. E eu associei também com essa questão da limpeza, da purificação, né, que estava ocorrendo. Depois, na conexão com os evoluciólogos, de novo veio a sensação de silêncio, quietude. É como se tivessem tampando meus dois ouvidos, né? Um silêncio muito agradável, muito bom. E aí eu comecei a sentir um calor fortíssimo na nuca e atrás dos ombros, aqui dos trapézios, né? Um calor bem forte. Na serenosfera, esse silêncio foi aumentando, o calor diminuiu, e aí eu comecei a sentir como se eu estivesse sendo sugada pela parte da cabeça, do coronário, principalmente para o lado direito, como se o meu soma estivesse se desfazendo, desmanchando, e como se eu estivesse abrindo um espaço por dentro de mim, principalmente na cavidade bucal. Eu nunca senti isso também. É como se o espaço assim, sideral estivesse se abrindo dentro de mim, uma coisa muito estranha. E eu me desfazendo e me misturando com tudo aquilo. Mas eu estava bem lúcida, viu? Tive todas essas percepções com bastante lucidez. Na parte do bolsão interassistencial, a fase 5, eu tive uma conexão ótima com a minha oficina, mentalizei com muitos detalhes, muitas funções, muitos locais, né?
A minha oficina é ligada com a administração pública do estado de São Paulo, como um todo. Exteriorizei muita energia e um sentimento de harmonia, de alegria, de boa vontade. Eu fiquei até rindo, assim. Foi uma sensação maravilhosa, né? Depois, e demorou bastante a oficina. Também exteriorizei muito pelas mãos, que eu me lembro, intensamente. Depois o quadrante holopensênico planetário, meu quadrante é Europa e Ásia. E aí direcionei bastante para a Rússia, Ucrânia, né, região dos conflitos, para os países maiores da Europa, principalmente com relação à crise econômica, né, a perturbações sociais, né. Me veio a questão do frio, do inverno em todo o continente, lá toda essa região. Depois, toda a região afetada pelo terremoto e por outros problemas, né? A Turquia, a Síria, o Líbano, Israel também, e os demais países em geral. Depois eu exteriorizei para o Brasil, América do Sul, todo o Brasil, e direcionei especialmente para o Poder Judiciário como um todo aqui no Brasil, para todos os juízes, o Ministério Público, todos os profissionais que lidam com a lei, né, os advogados, e também para todos os presidiários em geral, todos os presídios do país. Depois, na exteriorização geral, novamente para os pedidos de assistência da noite, direcionei também para o meu padrasto, que se encontra internado, né, novamente, e para o filho dele. E em algum momento, nessa parte que estava exteriorizando, eu senti uma dor no meu braço direito, como se tivessem aplicado uma injeção na veia, assim, senti uma dor na veia. E depois muitos nesse braço direito. E aí me veio que era... Eu me assustei, né, com essa dor, mas enfim, me veio que era um tratamento, que era algo para me equilibrar. Na Desacim, eu voltei a sentir muito calor e fiz bastante exteriorização, também foi uma coisa boa, e fiz a retirada de ectoplasma com as mãos. Eu voltei, eram 8 horas e 1 minuto, voltei me sentindo muito bem, agradecida, e desejo a todos uma ótima noite e uma boa semana. Muito obrigada. Obrigado, Márcia, pela participação, seus relatos. Uma boa semana para você. Bom, eu sou o último, vou ler meus relatos agora. Na fase 1, eu pensei no aproximário, alguns aproximadores, né? Muita descoincidência, muito relaxamento, o tempo passou rápido. Ao receber o arco da Márcia, né, eu senti o frontal e o nucal esquentar, sempre acontece, muita descoincidência, mas aí eu vi um sub-humano, era um símio, ele estava olhando para mim, não sei se era qual símio, um gorila, não sei. E ele era negro, forte, ele me olhava com ar assim de... E ele meio que me perguntava quem podia com ele. Ele ficava meio que desafiando, eu olhando para ele, aí ele saiu andando, né? Ele já era uma consciência que sabia quem era ele mesmo. Quando eu fiz o arco na massa, né? Exteriorizei muito forte, muito foco, né? E eu vi uma pessoa negra, estava com a roupa assim meio desnudo, e ele estava ferido, ele tinha sido acertado no lado esquerdo, né? Não sei se tem alguma ligação com os índios daqui, né? Mas eu fiz exteriorização, fiz assistência. Na fase 3, o pilar girava muito forte e tive uns certos devaneios, mas depois eu foquei, né? Vi um rapaz de barba conversando com alguém, ele sorriu para mim, não lembro o que ele falou. Na fase 4, na central do OFX, eu senti uma pressão do lado direito, não ruim, mas forte no pescoço, e depois passou, né? E me veio na mente que essa OFX, né?
trata muitas consciências que podem ou não ser transmigradas, essa OVX grupal da APROCIN, né? Pode ser que esteja ali para ser tratados, para serem transmigrados ou não. Central de energia, muito banho de energia, clarões, eu não sou de ver cores nem luz, mas muito forte no corpo, muito interessante, né? Vi também uma consciência diferente, humanoide, não sei exatamente quem. Na da fraternidade, lembrei que essa semana eu me vi num prédio e eu trazia alguém do alto do prédio descendo pelas escadas. Eu estava em algum aparelho, para mim era uma moto, mas não era. Eu liguei a luz e fui descendo com a pessoa. Lá embaixo tinha muita gente para todo lado, nas escadas. Depois eu associei que pode ter sido assistência lá no terremoto na Turquia e na Síria, né? E eu pensei muito hoje nessa Central da Fraternidade, no terremoto, na guerra, né, que são eventos de reurbanização muito grandes que o planeta está passando, né? E na Central da Verdade, pensando, sentindo as energias, né, me veio na mente que para buscar a verdade a gente tem que buscar usar de inteligência, usar de bom senso, buscar novas verpons, né? E fiquei remoendo isso. Nos planetas irmãos, pensei na quantidade de planetas que existe na nossa galáxia, quantos planetas de humanos não existem, né? Quantos desses nós não vivemos lá e depois transmigrados para cá. Nos evoluciólogos, que é uma classe de consciências que eu gosto muito, admiro muito, senti muita leveza, me senti descoincidido. Na serenosfera, muita descoincidência nas pernas, dei até uma escorregada, pensei que eu ia sair do corpo, né? Fase 5, pensei na minha oficina, que é da saúde aqui no DF, na minha região. Pensei nos hospitais, nos postos e no meu quadrante, que é o europeu, né? Agora estou me sentindo muito bem, muito energizado, né? Mais alguém, depois que eu vi os relatos, né? Lembrou de Eu. alguma cidade? Fala, Cíntia. É interessante que aí a gente ouve vocês e vem, né, na memória também. Eu tive a visão de um gorila, uma espécie de um gorila, foi interessante quando Isso. você falou. E eu também me vi num momento sobrepairando um bairro todo alagado. Então, o pessoal falou aí que está tendo muita chuva, né, em São Paulo. Não sei, mas assim, eu lembrei disso, que eu estava aí, tava as ruas todas alagadas. Ok, Era Cíntia. Mais alguém? O pessoal de Jundiaí na ACIPEC, tem alguma colocação? Sincronicidade, lembrou de algo? Nietz, esteja à vontade também. Não? Só esqueci de dizer que eu senti muita fome depois que Oi? acabou. Um pouquinho mais alto, Nietz, eu não ouvi. Senti muita fome quando acabou. É isso mesmo, é muita energia exteriorizada, muita ectoplasmia. Eu, no começo, também saía correndo para a cozinha, para comer alguma coisa. Agora, eu jamais me habituei. Isso mesmo. Mas ninguém, todo mundo... Diga, Gê, pode falar. Quando eu ouvi a Márcia falando, teve uma parte que agora eu não lembro mais qual fase foi, que eu comecei a sentir do lado esquerdo como se fosse o ciático, assim, um pouco mais para baixo até, uma dor, e aí eu foquei nela e na mesma hora ela desapareceu. Mas aí eu comecei, daí para frente, eu comecei a sentir o meu corpo bastante alinhado. Eu que normalmente costumo sentar meio tortinho assim, fico desconfortável na cadeira e tal, mas eu senti assim, me senti bem encaixado e o corpo bem alinhado, confortável mesmo. Foi isso. Quem mais quer? Ok. Quem falou em corpo alinhado foi a Márcia, que trocou o arco comigo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Isso, Márcia. Foi, Diga. eu falei justamente, foi com a presença do amparador, é como se ele tivesse me alinhado para conseguir fazer essa troca do arco voltaico. E também vinha essa coisa de que a energia era de equilíbrio e estabilidade. Eu sentia essa firmeza dentro de mim pelos ossos e principalmente pela coluna vertebral.
e ele me ajustou todinha, porque a minha postura não é muito boa normalmente, né? Como se ele me ajeitasse primeiro para depois o arco acontecer. Foi bem interessante. E era um amparador, assim, se eu pudesse dizer, era um serenão. Foi uma coisa assim maravilhosa esse arco quando comecei a aplicar no Carlos. Mais alguém quer fazer uma colocação? Lembrou de algo? Vou colocar aqui, coloquei, né? O curso de clarividência, quinta-feira, terceira aula, né? Eu que vou dar essa aula quinta-feira, às 19 horas, todos lá participando, tá bom? E, pessoal, uma boa semana para todos, as melhores energias, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa semana.